buchicho é esse entre o Belo, o cantor Belo, e o nosso amigo Denilson? É verdade. Peraí, tem história. Aí você conta a história toda, rapidinho, peraí. É buchicho grande. Então, que história é essa do cantor Belo com o nosso amigo Denilson? Gente, olha, tenho informações pra vocês, inclusive falei com o Denilson, daqui a pouco vou contar. Porque, Kátia, pra você de casa que não faz ideia desse buchicho, o Denilson e o Belo têm uma história de disputa na justiça que tá durando muitos anos. Mas são bastante. São muitos anos, O Denilson, gente, aí que tá aqui no nosso Jogo Aberto, e nos anos 2000, no final da década de 90, ele comprou os direitos do grupo Soweto. É o grupo que o Belo cantava e fez muito sucesso. Acontece, então, gente... Então, o dono do grupo era o Denilson. Perfeito. E aí, gente, ele comprou, os dois eram amigos e tal, só que aí o Belo teria saído desse grupo antes do contrato encerrar. Ele tinha um contrato pra cumprir. E já tinham shows marcados, eu lembro, foi um buchicho danado, né? Carreira solo, o Belo, né? Aí o Belo seguiu carreira solo e o Denilson, gente, ele entrou na justiça alegando que o Belo não poderia ter saído do grupo e que ele deveria pagar ali várias questões, porque ele acabou perdendo dinheiro com isso. E isso, na verdade, eram cláusulas do contrato. Cláusulas do contrato que o Belo tinha assinado na época. E, gente, eu vou te falar uma coisa. Se tá escrito no contrato, você assinou, que você vai ter que andar de verde o resto da vida, não reclame e anda de verde. Se tá escrito que se você fizer tal coisa, você vai ter que pagar tal coisa, não reclame e paga, porque você assinou. Tudo que a gente assina, por isso que contrato, qualquer papel que seja, você vai assinar, você tem que ler muito bem. Se não entende, relê. Se não entende, leva pra alguém que entenda, porque assinou... não tem o que reclamar. Você falou muito bem, cara. E, gente, no caso do Belo, a situação dele é bastante complicada, viu? A situação do Belo, pra vocês terem uma ideia, essa causa está girando em torno de aproximadamente 5 milhões de reais. O Denilson pede 5 milhões de reais, aí querendo o que ele acabou perdendo com a saída do Belo desse grupo no passado. E a situação do Belo não é nada boa, Mas, viu? gente, se a gente lembrasse lá anos 2000, 2001... 98, 99... o Soweto... Tava estourado, os shows tinham um valor alto. Então, os contratantes pagavam um valor muito alto para levar o grupo. E eles faziam um show que não acabava mais. Em televisão você não conseguia levar de jeito nenhum, porque não tinha tempo. Soweto, Raça Negra, Exalta Samba. E o Denilson tinha comprado, né, os direitos desse grupo. E pagou um bom dinheiro por isso. Com certeza. E aí acontece o seguinte, o Denilson ficou todos esses anos na justiça. Várias entrevistas que ele deu, ele falava, olha, o Belo tem que me pagar o que deve. Ele sempre falava sobre isso. Só que o Belo, ele alega, Kátia, do lado dele, que ele não tem como pagar. Ele alega que se ele pagar os 5 milhões de reais... Devo, não nego, pago quando eu puder. Então, isso não existe, né, gente? Não existe. Denilson investiu um dinheiro e perdeu esse dinheiro, digamos assim. É porque ele passava por dificuldade financeira um tempo, né? Sim, mas vamos lembrar, voltando no tempo. Na época, ele ganhava bastante. Na carreira solo? Na carreira solo. Antes, com o Soweto, ganhava muito. Com a carreira solo também. Depois, teve um monte de problemas que não vem a casa a gente falar. E aí, a carreira dele deu uma caída. Não, agora voltou. Ele voltou agora na novela das 9. Ele também é trilha musical. Também, mas não conseguiu ganhar muito dinheiro por enquanto. É verdade. Mas não interessa. Se o juiz falar que tem que pagar, aí você pode questionar de que jeito você vai pagar. Mas que vai ter que pagar, gente, aí não tem jeito. E é isso que aconteceu agora. A situação é muito complicada porque o Belo tá com todas as contas dele bloqueadas. Quanto será que custa o show do Belo hoje em dia, hein? Hoje em dia? 50 mil reais? Hoje em dia os shows não custam muito mais que antigamente, Vou perguntar aqui no Google. Pergunta, aí a gente já fala disso. Mais ou menos isso. Eu acho que é uns 15. Tava falando da briga, não, da batalha judicial do Denilson com o Belo. Belo, que era do Soweto, Denilson comprou os direitos, comprou a marca Soweto. No passado. O grupo, 98, 99, né, sei lá. E a justiça deu parecer favorável ao Denilson. O Belo deve pagar 5 milhões de reais para ele. O Belo alega que não tem, então a justiça bloqueou todas as contas do Belo. E agora vai ver como ele vai fazer para pagar esse valor que foi aí decidido pela justiça que o Denilson tem que receber. E o que eu falei, gente, só repetindo para você que chegou agora, quando a gente assina um documento, a gente tem que ler muito bem o que a gente assina, porque se você assinou, é porque você aceita tudo aquilo. Se é para você andar de verde, anda de verde, se é você pagar X, se você sair, tem que pagar X, e não tem choro nem vela. Demora 20 anos, mas uma hora você vai ter que pagar. E é isso que tá acontecendo agora. E aí não tem saída, e não é porque é o Denilson, gente, podia ser o Joãozinho da bola. Qualquer coisa, qualquer pessoa, você assinou, o outro não cumpriu, tem que pagar. Eu vi, 2016 tava 40 mil. 40 mil em 2016. Mas quanto que valia nos moldes de hoje, quanto vale hoje em 2016? O cachê do Belo, a gente tá falando.
É isso. É só juntar e acordar. Paga os Mas e 5 na mil. época, no Soweto, não era 40 mil. Não, era muito mais Era naquela muito época. mais. Tá, 40 mil em 2016. É. Olha, é isso. Agora, Mantovani, vamos jogar uma carta pro Belo pra ver se a vida dele agora melhora? Mantovani de Quinta tá com a gente, né? Vamos lá, Kátia. Vamos ver. Pensando aqui, ó, ele tem ainda alguns probleminhas para vencer. Carta da Lua, dizendo que ainda há uma certa instabilidade na vida dele e que ele vai atravessar isso nos próximos meses. Tá. Por outro lado, Kátia, eu vejo que ele consegue superar esses obstáculos. Ah, que bom. E eu vejo que dentro de 3 anos aproximadamente, a vida dele se reconstrói. Ai, A vida que dele vai ótimo. se refazer. E eu acho que ele vai ter mais consciência do brilho que ele tem, do talento que ele tem e de tudo que ele pode alcançar, com mais maturidade, com mais equilíbrio emocional Ah, que bom. e aproveitando a boa sorte que vai bater aí na porta dele depois dessa tempestade. Agora, e pro processo do Denilson com o Belo? Tira uma Vamos ver cartinha, aqui. vamos ver. Porque o juiz já Ó, deu que ele tem que Kátia. pagar, né? Eu acho muito difícil, ó, a carta do carro. Ah, Acho muito difícil que isso seja... que isso volte atrás, né? Ele vai ter que Vai encarar ter que isso, pagar ele vai mesmo, e ter que pronto. desenvolver, vai ter que enfrentar esse grande leão, mas eu vejo que ele, dentro da medida do possível, vai conseguir fazer um bom... Não é um bom acordo, né? Porque eu acho que nessa situação, tem que pagar, nesse né? nível, mas eu acho que ele vai conseguir entender e ter caminhos, na verdade, para poder pagar e saldar essa dívida. Ah, que bom, que ótimo. Bom, um beijo pro Belo e um beijo pro Denilson também, né? Isso aí.